E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês um agente que eu construí, um agente de IA pessoal que me ajuda no meu dia a dia com todas as tarefas que eu tenho relacionadas a ferramentas que eu utilizo, né? Como o Google Calendar, e-mail, pesquisa na web ou qualquer coisa do tipo. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como você também pode construir um agente desse para você ou para sua empresa, o que quer que seja. O intuito aqui é construir um agente pessoal mesmo, que vai te ajudar a realizar suas tarefas, assim, chatas do seu dia a dia, que você não precisa mais ficar fazendo manualmente, tá? Esse é o tema do vídeo de hoje e se você se interessa por esse assunto, fica até o final que eu garanto que você vai gostar. Beleza? Então, agora aqui na minha tela você consegue ver o NHN, como sempre, né? Todos os vídeos. Estou rodando ele numa VPS, né? No Railway. Inclusive, eu estou planejando trazer um vídeo falando mais sobre isso, sobre como você pode rodar o seu NHN tanto localmente quanto em uma VPS. Então, é isso. Se você se interessa por esse assunto também, futuramente eu vou trazer aqui no canal, fechou? Então tá, vamos para o que interessa no fluxo de hoje. Como que isso vai funcionar? Basicamente, eu tenho um agente principal aqui. Eu vou estar utilizando o Telegram também. Então, para você conectar o Telegram no seu NHN é muito simples, tá? É muito fácil. Só que eu não vou fazer esse processo nesse vídeo. É para ser um vídeo mais curto, mais rápido mesmo, mostrando para vocês o funcionamento e como você pode configurar isso aqui rapidamente, tá? Novamente, se você também quiser um vídeo onde eu falo especificamente sobre como conectar o seu NHN em outras ferramentas como o Telegram, deixa aí nos comentários que se for um assunto que vocês querem, eu posso trazer aqui para o canal, ensinando do jeito mais simples possível, da forma mais fácil como você pode estar fazendo essa conexão para você utilizar o seu Telegram nos seus fluxos, tá? Fechou. Dito isso, vamos explicar como funciona. Basicamente, eu construí esse agente, onde ele interpreta tanto as minhas mensagens de texto quanto as minhas mensagens de voz, toma alguma ação e me retorna uma resposta, né? Claro. E tá. Ele está conectado em 4 tools diferentes, tá? Então, a primeira tool vai ser para ele gerenciar a minha agenda, o meu Google Calendar. Fechou? A segunda tool, ele já vai gerenciar os meus e-mails. Então, ele pode listar os meus e-mails, ele pode enviar e-mails para outras pessoas também, tá? E na agenda também, ele pode listar eventos que tem numa determinada data, talvez. Ele pode criar eventos também, então eu posso pedir para ele criar tal coisa de tal hora, em um certo dia com tal pessoa, sei lá. Eu passo as informações para ele do que eu quero que seja feito e ele cria esse evento para mim, tá? E também ele exclui eventos da sua agenda, se você quiser. A terceira, né, tool que ele está conectada é o SERP API. Basicamente isso aí vai ser só para ele fazer pesquisas na web, tá? Então, se eu estiver conversando com ele, eu tiver alguma dúvida ali no momento, quiser perguntar alguma coisa, algum assunto específico sobre alguma coisa nova, de repente que saiu, alguma notícia, qualquer coisa do tipo, eu posso pedir para ele buscar informações baseada nessa query, né? Entre aspas, que eu estou fazendo para ele, e ele consulta essa tool para fazer essa pesquisa, atingir um resultado, né? Alcançar um resultado lá na pesquisa e me retornar uma resposta formatada. E por último, eu tenho uma tool de calculadora, né? E eu acho que eu não vou fazer cálculos matemáticos com o meu agente pessoal, mas sei lá, né? Nunca é demais. Vai que algum dia eu preciso fazer alguma continha e vai que ele usa essa tool, né? Então a gente deixa ela ali de cantinho também. Ah, mas um agente pessoal é só isso? Não. Eu construí esse agente pessoal com o intuito de mostrar para vocês que é interessante você ter um agente pessoal hoje em dia, dependendo do seu trabalho, dependendo do que você faça, tá? Então, é muito interessante ter um agente pessoal e essa é a ideia, eu quero mostrar isso para vocês. Porém, é claro,
você não fica limitado a 4 ferramentas que ele é conectado. Você pode conectar esse agente em diversas outras ferramentas, tá? Você poderia, sei lá, conectar no seu próprio CRM ou na sua planilha, no Google Sheets, onde você tem uma lista de contatos. Aí você pode falar, pesquisa o contato tal, que eu enviei um contrato há não sei quantos dias, busque esses contatos e envie e-mail para eles lembrando sobre o contrato, sei lá. Qualquer coisa desse tipo você também pode fazer. Usar uma planilha com dados, né, que você já tem registrados e dar como base para ele. Também controlar o seu CRM ou qualquer coisa do tipo, qualquer outra ferramenta que faça parte do seu trabalho, da sua rotina, ou que seja uma coisa mais pessoal mesmo, entendeu? É isso, né? Basicamente, eu acho que é isso. Eu vou agora entrar em detalhes em cada módulo, cada nó, né, desse fluxo, para vocês entenderem como ele está sendo configurado, tá? É bem simples mesmo. Então, esse não é o único fluxo, tá? Que eu vou estar utilizando nesse vídeo. Como vocês podem ver, alguns de vocês devem ter reparado já, 2 dessas 4 tools que eu conectei no agente levam esse agente para outro fluxo, tá? Então, esse tipo de tool aqui, ele ativa outro fluxo, tá? E nesse outro fluxo, eu tenho outro agente conectado, especificamente para manipular a minha agenda. Já nessa tool aqui, eu também ligo em outro fluxo que está conectado nesse agente principal, que leva para outro agente específico, que mexe só com os meus e-mails, tá? Então, basicamente vai funcionar assim. Fechou? Beleza. Como que a gente pode começar aqui? Vamos do início, né? Primeiramente, a gente tem que ter um gatilho no nosso fluxo. E no caso do vídeo de hoje, eu vou estar utilizando o Telegram, né? Como eu já expliquei para vocês. Então, eu tenho esse módulo aqui, é muito simples. Você vai ter que setar a sua credencial, tá? E aqui a gente configura esse trigger on em mensagens, tá? Quando a gente receber uma mensagem, ele vai ativar esse fluxo, tá? Ativar esse trigger. Fechou? Inclusive, eu posso até desativar isso aqui por enquanto, porque a gente pode ir realizando testes. Aqui nessa primeira parte, a gente configura uma lógica para saber se a mensagem que o trigger recebeu é uma mensagem de texto ou uma mensagem de voz, tá? Então, a gente pode realizar esse teste agora aqui no início desse fluxo, só para vocês entenderem como funciona esse filtro entre mensagem de texto e mensagem de voz. Então, aqui eu posso ativar esse gatilho e eu posso... Aqui eu estava fazendo alguns testes, tá? Daqui a pouco a gente vai passar por tudo isso de novo, vou marcar mais algumas coisas aqui, tá? Para vocês verem. Então, vamos mandar um olá aqui, só para a gente conseguir testar, beleza? Então, aqui, se vocês puderem ver, né? Se vocês conseguirem reparar aqui nesse text, ele recebeu a mensagem que a gente enviou. Olá. Tá. Agora, o próximo módulo vai ser um switch. Por que um switch? Porque dependendo se for uma mensagem de texto ou uma mensagem de voz, ele vai retornar uma resposta diferente para a gente. Então, a gente filtra essa resposta com esse módulo de switch, tá? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Se vocês repararem bem, essa primeira condição é para ver se eu enviei, né, uma mensagem de texto. E a de baixo é para ver se eu enviei uma mensagem de voz, tá? Um áudio. Por que essa de baixo está vermelha e essa de cima está verde? Justamente porque essa de baixo ela não existe. Como foi uma mensagem de texto, essa de baixo ela não aparece aqui na resposta do Telegram. Então aqui no esquema, né, no JSON que ele retorna para a gente, ele não vem com esses dados aqui específicos de quando ele recebe um áudio, tá? Então a primeira condição é a gente está jogando texto para ver se ele existe, tá? Esse texto aqui. A gente arrasta ele para cá e a condição é verificar se ele existe. Então, se ele existir, ele segue o caminho de cima. Então, se a gente rodar isso aqui, ele sobe. E aqui a gente seta uma variável com o valor desse texto. Apenas isso. A gente está setando uma variável com o valor do texto do último módulo, tá? De acordo com o switch. E daí, aqui sim, a gente pega e envia um input para o nosso agente responder, tá? E no caso do áudio, vamos enviar um áudio aqui, tá? Oi, tudo bem? Vamos esperar ele enviar isso.
Eu acho que aqui a gente pode rodar isso, acho que ele já vai pegar esse áudio. Então, se a gente abrir esse módulo agora, a gente vai ver que ele vai vir com essa parte aqui, voice, tá? Então, são justamente esses dados aqui que não vieram na última resposta dele, tá? Então, se a gente rodar isso... Tá, eu fiz uma cagada sem querer, era para passar pro próximo módulo. Eu vou gravar um áudio vazio aqui mesmo, tanto faz, não vou usar. Ele recebeu, então a gente pode rodar esse próximo módulo aqui já, tá? E vocês viram que ele desceu, em vez de subir, justamente por isso. Agora, ao contrário, esse campo de cima não existe mais, e o de baixo existe. Então, a condição, logicamente, cai para o de baixo, e a gente segue o fluxo, tá? Beleza, jogou para baixo, o que que a gente faz? Puxa um módulo do próprio Telegram para baixar esse arquivo, no caso o áudio que a gente enviou, né? Então, o módulo que a gente vai utilizar é justamente o Telegram, e a gente pode vir aqui, File Actions, Get a File, tá? Então, é justamente esse módulo que a gente vai estar utilizando, beleza? A gente jogou esse módulo aqui, pode deixar essas configurações padrão, óbvio que você vai ter que selecionar a sua credencial correta que você cadastrou. E aqui em File ID, você vai jogar justamente esse File ID que vem desse Voice, aqui na resposta dos módulos anteriores, tá? Então você joga esse File ID e ele vai baixar esse arquivo, tá? E deixa ativo esse download aqui embaixo. Fechou? Aqui a gente pode rodar esse módulo, então vocês vão conseguir perceber que ele retornou o arquivo para a gente, tá? Tá aqui, data, pode apertar nesse download também, se quiser. Fechou. Daqui a gente vai enviar para um módulo do ChatGPT, tá? Então você pode selecionar esse módulo aqui de cima, OpenAI, tá? E aqui em OpenAI você vai vir em Audio Actions, tá? E você vai transcribe a recording, fechou? Então ele vai transcrever para a gente um registro de áudio, tá? Um arquivo de áudio. Beleza, basicamente é isso. A gente vai deixar, acho que as configurações padrões. Deixa transcribe recording, áudio. Aqui pode deixar data mesmo, que é o que vem por padrão. E fechou. Aqui eu acho que todas as configurações vêm por padrão. Você só vai ter que mesmo setar a sua credencial. Aqui, como eu tinha feito um áudio vazio, ele voltou RG. Não sei porquê, mas ele entendeu isso. Vamos gravar um áudio perguntando se ele está bem. Oi, tudo bem? Fechou. Vamos ver se ele vai conseguir interpretar agora esse áudio, tá? Vamos ativar esse módulo. Passar por esse. Passar por esse. E finalmente chegar nesse aqui. Oi, tudo bem? Então, como vocês podem ver, ele interpretou o meu áudio e deu como output o texto desse áudio, tá? A transcrição dele. Fechou. E daqui ele joga para o nosso agente. Então, independente das duas opções que possam acontecer, tanto texto quanto áudio, o input do agente vai ser um texto. Então, no fim, para o agente dá no mesmo, se você mandar um áudio ou um texto, tá? Fechou. Partindo para a configuração do agente agora, nós vamos ter que passar um prompt, né? Obviamente, para ele. Então, aqui eu fiz um system prompt simplesinho, tá? Só falando que ele é um agente pessoal, ele tem acesso a certas tools, e ele gerencia meus e-mails e minha agenda e faz pesquisas, tá? Basicamente é isso. E aqui, como prompt source, você pode colocar define below e você pode deixar como json.text, tá? Mas para isso, nesse campo de edit fields, onde a gente seta aquele texto, o nome da variável você deixa como text também, tá? Porque a saída daqui vai ser text e a saída desse módulo do GPT também vai ser um text, tá? Então, desse jeito vai funcionar corretamente. Fechou. Setamos o prompt. Aqui o input para o agente está todo certo. A gente tem que setar um modelo agora, tá? Então, configurar um modelo para ele, da OpenAI mesmo. Você seta as suas credenciais, como sempre, e escolhe o modelo que você quer usar. Aqui no caso, eu deixei configurado com 4 Omni,
mas você pode utilizar o 4U ou 4, 3.5 Turbo, sei lá, o que você achar melhor, tá? Geralmente com modelos melhores e mais caros, o funcionamento tende a ser mais otimizado também, tá? Tem que ter em vista esse tipo de coisa também. Aqui em memória a gente vai configurar uma Window Buffer Memory, tá? Eu deixei o Context Window Length como 10, tá? O tamanho da janela de contexto, deixei como 10. Fechou? E aqui a gente tem que configurar também a resposta, né, do Telegram. Então aqui é um Send Message, tá? Message. Para o Telegram conseguir agora enviar a mensagem em vez de receber, tá? Então o nosso agente, o output que ele tiver, ele vai passar para esse módulo de cá e vai responder a gente, tá? Agora aqui entra na parte das tools em si, né, que eu tinha mencionado. A agenda tool nós vamos utilizar isso aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser puxar uma nova tool para cá, ele tem aqui Recommended Tools, tá? Então a gente vai utilizar esse Call NHN Workflow Tool. Então é uma tool que vai chamar outro fluxo no NHN. Fechou? Você pode selecionar ela. Então, aqui na configuração você passa um nome e passa uma descrição para essa tool, uma descrição clara do que ela faz. E aqui você vai selecionar o workflow que ela vai ativar. No caso, eu selecionei o agente agenda, que é esse aqui. Eu já mostro para vocês em detalhes. A mesma coisa para o email tool, tá? Então, você vai passar um nome que, é autoexplicativo, uma descrição clara do que essa tool faz e do porquê o seu agente deve chamar essa tool. E aqui você vai selecionar também o fluxo que você quer chamar quando ele bater nessa tool. Fechou? Beleza. Aqui em SERP API você só vai conectar a sua conta, né, através das suas credenciais, no caso uma chave de API. Vocês podem conferir aqui na minha tela, eu estou com também o site da SERP API aberta. E você só tem que fazer o seu login. Eles têm um plano gratuito, é óbvio que tem um limite. Se eu não me engano, são 100 pesquisas por mês. Esse é o limite deles. Então, aqui eu estou usando um plano gratuito mesmo, só para demonstrar para vocês como é que funciona. Então, você, embaixo de Your Account, tem API Key, né? Ou chave de API, API Key, o que você quiser chamar. E aqui vai ter a sua chave de API privada, né? Então você vai copiar, você pode apertar nesse botão para copiar, você pode gerar uma nova, tá? Regenerate API Key. E você copia isso aqui e pode colocar Create New Credential e cola no único campo que vai ter disponível a sua chave de API. Em Options, eu passei Country como BR e Language PT, tá? Então, só para identificar que a gente está no Brasil e provavelmente fazendo queries nessa tool em português. E por último, tem essa tool de calculadora que não tem configuração para fazer. É vazia, tá? Você só puxa ela para cá. Por isso que eu falei, é uma coisa que não faz falta. E nem leva tempo. Você puxa para cá, calculadora de tool de calculadora e fechou. Não tem mais o que fazer não. Beleza. Então, vamos dar uma olhada agora, antes da gente começar a realizar os nossos testes, vamos olhar os outros fluxos, tá? Para explicar, dar uma passadinha lá para vocês verem como é que funciona, tá? Então, esse aqui é o agente do calendário, tá? Da agenda, que ele manipula a minha agenda, tá? E como trigger nesse tipo de fluxo, né? Que no caso esse fluxo a gente tem que enxergar ele como sendo uma tool de outro agente. O trigger dele vai ser execute workflow trigger, tá? Então é quando ele vem de outro fluxo. Você configura esse gatilho, beleza? E do gatilho ele já vai passar o input daqui, né? O que ele receber daqui ele já vai passar pro agente. Tanto é que aqui em text, né? A gente deixa prompt source define below e deixa json.query, tá? Que daí ele vai buscar a informação certinha do último módulo. System message, system prompt, tanto faz, a gente só passa uma configuraçãozinha para ele entender como ele funciona e as tools que ele tem acesso também. Modelo, mesma coisa daquele agente principal, você conecta a sua conta e escolhe um modelo. E a memória, a mesma coisa, window buffer memory, e você conecta o tamanho de contexto que você quiser. No caso eu deixei 10. E aqui a gente vai conectar 3 tools. Aqui você vai precisar das suas
credenciais do Google, tá? Então você vai ter que setar uma credencial lá no Google e conectar o seu agente. Se eu não me engano, tem alguns vídeos aqui no canal que eu explico como fazer isso, tá? Eu acho que tem um vídeo ou outro sobre agente, onde eu mostro como a gente faz como é que a gente cadastra essas credenciais corretamente. E, se vocês quiserem, fica aí mais uma ideia de vídeo, né? Falando só sobre essas credenciais e como funciona e como você pode conectar as suas ferramentas do Google ou o que for, tá? Beleza. Então, tool description, eu deixei como set manually mesmo, né? Pra gente escrever a descrição da tool manualmente, porque eu prefiro escrever manualmente do que deixar o automático, tá? A descrição automática. Eu acho que funciona melhor. Chamei essa tool para listar eventos da agenda, tá? Muito simples. Então, essa tool aqui basicamente vai ser só para listar os eventos. Operação, eu deixei get many e eu deixei ele retornar todos, tá bom? Então aqui você vai ter que selecionar o calendário também que você quer. E ele vai retornar todos os eventos. Segunda tool, a gente também deixa a tool description como manual. E eu estou especificando que essa tool ela serve para criar eventos na nossa agenda, tá? Operação create, né? Então você seleciona o calendário correto e aqui vai ter start e end, tá? Então vai ser o momento em que o evento que você agendou vai começar e o momento que ele vai acabar, tá? Então, aqui a gente usa um From AI para especificar para o nosso agente os campos que ele tem que preencher dentro dessa tool para fazer uma query correta. Como aqui a gente não vai deixar um valor fixo de start e end, a gente vai deixar para o nosso agente decidir isso, tá? Então, a gente vai utilizar essa funçãozinha From AI e como primeiro parâmetro a gente vai passar o horário, tá? Aqui a gente pode deixar horário início até, de repente, para ele entender. E aqui o horário final. E como segundo parâmetro, você pode passar uma pequena descrição do que é esse campo. Tipo, aqui vai o horário da agenda do agendamento, aqui vai o horário do final do agendamento, tá? Então, é assim que funciona o From AI. O primeiro parâmetro você passa um nome para aquele campo e o segundo você passa uma descrição para esse campo, tá? Fechou. Aqui eu deixei uns campos adicionais, que no caso é descrição e summary, tá? Que é para a gente poder passar a descrição desse evento e o nome desse evento, tá? Então, aqui a gente usa o From AI também. Descrição, aqui vai a descrição do evento. E nome, aqui vai o nome do evento, tá? Basicamente funciona dessa maneira para o nosso agente conseguir entender o que cada campo precisa receber antes dele consultar essa tool e enviar a query para essa tool e esperar a resposta de volta. E por último, excluir, tá? Então a gente pode setar manualmente também a descrição da tool. A gente especifica que é para ela excluir um evento da agenda, tá? Operação delete, né? E aqui a gente passa o event ID. Então a gente especifica que é o ID do evento e aqui o ID do evento em questão. E também no prompt, se eu não me engano, eu estou especificando que sempre que ele for chamar essa tool para excluir um evento, ele deve retornar primeiro os eventos que a gente tem na nossa agenda, para ele verificar o ID do evento correto que ele quer modificar, tá? E daí depois ele vai passar esse ID aqui para excluir um evento corretamente. Fechou. Esse agente da agenda é isso que ele faz, tá? Agora vamos pro do e-mail rapidamente. Esse trigger vai ser o mesmo do outro fluxo, né? Até porque esse aqui também é um tool de outro agente. Então ele deve ser chamado com esse gatilho. Aqui a gente vai passar um prompt, também a mesma coisa. Deixa aqui json.query. Assistente de e-mails que envia a lista. É só isso. Lista e lê e-mails. Você tem acesso a tools para realizar as ações necessárias. Não sei, vai que assim ele funcione um pouco melhor, né? Esse prompt eu não tinha reparado que ele estava tão pequenininho. Mas tudo bem, vai funcionar. Aqui a gente vai passar o nosso modelo, vocês já sabem, eu não vou nem abrir a memória, a mesma coisa. E aqui a gente vai conectar a nossa tool de e-mail e você vai ter que setar suas credenciais também para você conseguir utilizar o seu Gmail.
Então aqui a gente vai setar a descrição da tool, get many, aqui fica a seu critério retornar todos ou não, você pode especificar um limite também. Por exemplo, aqui a gente pode deixar limite, aqui vai o limite de registros desejados, tá? Então a gente está permitindo que o próprio agente decida quantos e-mails ele quer retornar, tá? E aqui no caso do outro é enviar, né? Então aqui a gente passa uma descrição, operation send, to, subject, mail type e message, tá? E em todos eles a gente vai ligar um from AI para o próprio agente decidir o que ele vai escrever em cada campo, tá? Então, por exemplo, se a gente pedir no nosso Telegram, no chat, envia um e-mail para tal endereço de e-mail. Então, ele vai pegar esse endereço de e-mail e vai passar aqui. Entende? Fechou. É isso. Muito simples, né? Não tem nada demais. Na verdade, é bem básico mesmo esse tipo de agente. Então, chegou a hora da verdade, né? Vamos ativar esse fluxo e vamos começar a realizar alguns testes aqui. Primeiro, eu vou realizar 2 testes com voz, tá? Então, a gente pode entrar aqui no nosso... Vamos limpar os dados desse fluxo. Vamos entrar aqui no nosso Telegram e vamos mandar um áudio pedindo para ele agendar um evento na minha agenda, né? Beleza, vamos lá. Eu gostaria que você agendasse um almoço para o dia 10/3, às 12 horas. Vamos ver se ele vai conseguir interpretar corretamente. Até porque quando a gente envia uma mensagem querendo ou não, sai um pouco melhor do que um áudio. Mas a gente pode esperar o retorno dele, tá? E aqui a gente também pode conferir as execuções. No momento ela está rodando agora, né? Então a gente não consegue verificar o que está acontecendo literalmente agora. Bom, chegou a mensagem aqui dele, né? Ele disse que o almoço foi agendado para o dia 10 de março, às 12 horas. E aqui está o link para o evento. Eu vou ser sincero com vocês. Esse link para o evento não é todas as vezes que ele vem corretamente, tá? Mas eu acredito que ele está certo. Então, se a gente apertar nesse link, ele abre essa telinha e a gente pode apertar em Open para a gente conferir se foi certo. Aparentemente foi, dia 10. No caso, vai dar na segunda-feira, né? Então, almoço de meio-dia às 1h da tarde, tá? Então, funcionou corretamente. Ele agendou certinho. Para testar, vamos ver só se ele consegue excluir esse almoço. De repente, para excluir, é melhor você especificar um pouco mais. Só que eu acredito que ele vai funcionar dessa maneira. Já deu certo, ele já excluiu daqui. E ele confirmou aqui. O evento do almoço agendado para o dia 10 de março, às 12 horas, foi excluído com sucesso. Fechou, tá funcionando. Vamos pedir para ele agendar outra coisa com áudio? Gostaria que você agendasse um treino com os meus amigos às 19 horas do dia de hoje. Vamos ver se ele... Inclusive, para funcionar esse tipo de agente com todos os horários corretamente, eu aconselho você a voltar nos seus fluxos e aqui nas configurações do fluxo, settings, você define o time zone do seu lugar, tá? Então, por padrão, se eu não me engano, ele vem como América Nova York, o fuso, o time zone, né? Então, provavelmente vai estar umas horas adiantadas ou atrasadas. Agora me deu um branco. Mas o horário não vai marcar corretamente na sua agenda se você não arrumar o time zone do seu fluxo também, tá? Uma vez você mudou, você dá um save aqui, tá? E outra que é bom você também passar para o seu agente a data do dia de hoje, tá? Então, especificar a data atual, now, é uma variável que tem aqui, padrão. Então, você pode passar a data do dia de hoje também para ele entender que dia é, né? Porque, se eu não me engano, se você não passar essa data na cabeça do GPT, ele tá em 2023, se eu não me engano, tá? Então não vai funcionar. Aqui tá falando que o treino foi agendado com sucesso na minha agenda para o dia 7. Então foi hoje, tá correto. Vamos ver se esse link tá funcionando. Tá tudo certinho. Eu acho que eu tinha uma outra coisa aqui sem título que eu tinha marcado sem querer. Mas o treino tá de cima, de 7 às 8 horas. Fechou, tá certinho.
Então ele está agendando as coisas corretamente, está excluindo. Então deu para ver que ele está manipulando a agenda da forma correta que a gente quer, tá? Agora, já que a gente conferiu a funcionalidade da agenda, vamos testar com o nosso e-mail, né? Pode ser? Vamos fechar isso aqui, vamos fechar isso aqui. Volta aqui no agente principal. Vamos deixar em executions aqui para a gente conseguir acompanhar. E vamos chegar aqui nele e falar assim. Eu vou pedir para ele enviar para um endereço de e-mail de teste, que eu uso só para fazer teste mesmo. Então, para a gente conseguir ver a mensagem chegando, tá? Envie um e-mail para automataclub.gmail.com informando que hoje é dia de comemorar, pois sai um vídeo no canal do Vitor. Daquele jeito, né? Então, vamos esperar ele enviar esse e-mail e retornar uma confirmação pra gente, né? Que ele agendou esse... Agendou não, né? Que ele enviou esse e-mail corretamente e a gente pode verificar aqui. O e-mail foi enviado com sucesso para esse endereço, a não ser que eu tenha escrito errado, né? Informando sobre a comemoração do lançamento do vídeo. Vamos ver. Então a gente pode dar uma confere no e-mail aqui. Chegou. Olá, hoje é dia de comemorar, pois um vídeo novo saiu no vídeo do canal, no canal do Vitor. Tá vendo? Hoje é dia de comemorar, gente. Fechou. Vamos agora só pedir para ele listar os meus e-mails, tá? Que eu tenho na minha caixa de entrada, para a gente conseguir testar essa função dele, tá? Então, liste para mim os 10 últimos e-mails que eu recebi. Não faço ideia de quais foram os últimos e-mails que eu recebi, mas vamos ver ele retornar essa lista pra gente, tá? Aqui a gente também consegue acompanhar a execução, tá rodando ainda. A qualquer momento aqui embaixo vai aparecer uma telinha. Talvez essa execução esteja demorando um pouquinho mais, porque talvez dê uma pesada a mais também, né? Ele retornar uma lista dos 10 últimos e-mails que eu recebi. Eu acredito que faça mais sentido ser mais rápido quando ele envia um e-mail, né? Ou quando ele cria, por exemplo, um evento na agenda. Deu erro, tá? A gente pode conferir qual foi o motivo do erro. O motivo do erro foi na mensagem pro Telegram. Isso não faz sentido. Bad request. Bom, parece que foi algum problema para enviar mensagem no Telegram. De verdade, isso não tinha acontecido. Não sei o que deu aqui, não. A gente pode realizar mais um teste, tá? Para ver se esse problema resolve. Mas, como vocês puderam ver, né? Isso aqui foi um pequeno detalhe que o Telegram não funcionou. Mas a gente consegue verificar que todo o fluxo funcionou corretamente, tá? Ele tomou o caminho certo aqui, bateu no agente. A gente consegue conferir os logs aqui também. Então, ele bateu na memória, no modelo, depois bateu no email tool e fez uma query listar os 10 últimos e-mails. Então, ele retornou esse output aqui com o conteúdo. Acho que foi talvez um resumo ou só um pedacinho dos e-mails. Não sei como é que ele retornou exatamente. Mas ele conseguiu recuperar os e-mails, formatou aqui, né? Olha só. E armazenou na memória. Então, ele retornou a mensagem corretamente, tá? Se vocês puderem ver o output dele aqui, ele enviou o output certo e o Telegram recebeu o input certo também. Só que aparentemente deu um problema para a gente receber essa mensagem no Telegram, né? Uma bad request. Mas não tem problema. Por algum motivo tá dando um erro aqui no meu Telegram. Depois eu vou dar uma conferida nisso. Mas o importante é que eu consegui demonstrar para vocês alguns dos exemplos, tá? Funcionando certinho. Então, esse vídeo eu acho que na verdade já ficou um pouco grande, até demais, era para ser um pouco mais curto.
Mas tudo bem. Acredito que eu tenha conseguido passar essas informações para vocês da maneira mais clara possível, tá? E que vocês tenham conseguido entender o conteúdo desse vídeo perfeitamente para replicar para você, caso você queira, tá? Então, o vídeo de hoje foi isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Façam todas essas coisas aí do YouTube que me ajudam, tá? Que ajudam aqui o canal a crescer e divulgar para mais pessoas, tá? Curte o vídeo, se inscreva se você não é inscrito, ativa as notificações, tá? Sempre tem vídeo novo aí no canal, sempre buscando trazer conteúdos cada vez melhores e sempre respondendo todo mundo também que interage aqui no canal. Então, se você tem alguma dica, alguma sugestão, qualquer coisa que você quiser compartilhar, o seu comentário é muito bem-vindo aqui no canal, tá? E é muito importante também, me ajuda demais quando vocês me dão o feedback, tá? Então, é isso. Eu vou estar deixando o blueprint disponibilizado aí na descrição. Vou estar deixando todo o material que eu utilizei nesse vídeo aí, documentação, APIs ou qualquer coisa do tipo que eu utilizei, eu vou estar deixando aí embaixo. E também vou estar deixando o link da minha consultoria, se você é iniciante nesse mundo de IA e automação, você é empreendedor, não quer ficar para trás nessa revolução das IAs e você quer implementar isso no seu negócio, mas não sabe por onde começar, a consultoria é perfeita para você, porque nós vamos analisar o seu negócio e identificar os melhores casos de uso para você, tá? Então, esse é o recado que eu tinha para deixar aqui no final do vídeo e a gente se vê na próxima. Valeu!